Uma simples aplicação que responde a praticamente tudo o que lhe perguntamos. O ChatGPT é já considerado uma revolução tecnológica no campo da inteligência artificial, juntamente com uma panóplia de outras aplicações capazes de fazer o que lhes é pedido numa linguagem normal. Uma explosão que traz novos desafios, nomeadamente no âmbito do mercado de trabalho, e que exploramos agora na reportagem especial, o poder do algoritmo. Nasceu em novembro de 2022 e veio para revolucionar o mundo tecnológico e especialmente da inteligência artificial. Poucos serão aqueles que ainda não ouviram falar do ChatGPT, uma aplicação que responde através de mensagens escritas às mais variadas perguntas ou pedidos. O ChatGPT para mim é como se fosse um colaborador, só que é um colaborador pelo qual tu não pagas muito. Isto é polémico o que eu ia dizer agora, mas não pagas nada, mas tens alguém que te ajuda a fazer várias tarefas, seja dentro do marketing, seja fora do marketing. Porque tu agarras e dás as instruções do estilo: eu quero uma lista com os 10 melhores posts para colocar nas redes sociais na próxima semana. E ele dá-te a lista com os dias da semana. Se pedires, por exemplo, dá uma efeméride. O que é que vai acontecer e com base nessa efeméride dá-me mais conteúdo. Portanto, na prática, aquilo que o ChatGPT faz é ajudar o nosso trabalho a ser mais simples, a nós conseguirmos ser mais eficientes para termos mais tempo para olhar para esse conteúdo, ver se de facto faz sentido, o que é que nós podemos alterar. Nós temos ali uma base, que muitas vezes é o que nos falta uma inspiração. Então o ChatGPT dá-nos essa inspiração. É uma plataforma muito tranquila, super simples de utilizar. A questão é nós darmos as instruções certas e, para mim, fica a forma mais simples de demonstrar, de dizer o que é exatamente isto. Pensar que nós estamos a dar uma tarefa a alguém para executar. Esse alguém é um robô que está programado para nos dar as melhores ideias. Desenvolvida pela OpenAI, um laboratório de pesquisa de inteligência artificial, contou com um investimento milionário da Microsoft. Em 2019, a gigante tecnológica investiu $1 bilhão na empresa, reforçando o investimento em 2021. Este ano, a empresa fundada por Bill Gates anunciou um investimento aprofundado durante vários anos. Apesar de não terem sido divulgados números, a imprensa norte-americana avançou na altura que os valores rondariam os $10 mil milhões. Uma ronda de financiamento que atiraria o valor da OpenAI para os $29 mil milhões. Para Marco Gouveia, especialista em marketing digital, o ChatGPT é algo revolucionário e útil. Uma ferramenta tecnológica que oferece inúmeras possibilidades, mas que necessita dos comandos humanos para funcionar de forma eficiente e produtiva. Aquele colaborador, ele não existe. Eu não consigo buscar ao mercado alguém que tenha todas as enciclopédias do mundo na cabeça, que consiga produzir e falar sobre todo o tipo de conteúdo possível imaginar. Ou seja, este colaborador é um colaborador que nunca existiu. Não era possível nós conseguirmos contratá-lo. Ou seja, eu vou precisar de continuar a contratar copywriters, vou precisar de contratar pessoas para fazerem exercícios matemáticos, para programar. O ChatGPT também faz código, faz muito código, e isto não vai substituir o programador, porque o programador é que vai dizer, com base naquela lógica, eu preciso que tu coloques um código para fazer isto, porque senão de outra forma ele não chega lá. Ou seja, aquilo que na minha ótica vai acontecer é que as pessoas vão ter que investir muito tempo e aprender muito como é que o ChatGPT os pode ajudar. Para perceber como funciona esta ferramenta não é preciso muito. Basta fazer uma breve pesquisa na internet, criar uma conta e começar a explorar. Pode fazer perguntas simples e utilizar a aplicação como um mero agregador de conteúdos, mas para poder usufruir das reais potencialidades do ChatGPT, deve saber trabalhar os comandos e as tarefas que lhe pede. Se perguntarmos ao ChatGPT o que é a Record TV Europa, ele vai ser capaz de nos dizer num texto mais ou menos coerente e bem escrito. Quando ligado à web, é possível explorar um sem fim de possibilidades, tantas quantas a informação na internet conseguir disponibilizar. A partir do momento em que se liga à web, não há grande limitação. A partir do momento em que nós temos a ideia de que é mesmo uma ferramenta que está desenhada para te dar exatamente o que tu pretendes, tu podes usar coisas como pedir para te dar um plano de marketing, como se fosse, por exemplo, o Kotler. Okay? Faz-me um plano de marketing
como se fosse o Kotler. Então vai buscar todas as referências que existem do Kotler e vai-te fazer o plano de marketing exatamente como se fosse o Kotler. Então, mas lá está, é aprofundarmos mais e a partir daqui as limitações que existem, ou que nós podemos acreditar que existem numa fase inicial, elas quase que desaparecem, porque é mais a parte criativa, em que o ser humano continua a ter um peso muito forte. Potencialidades ilimitadas que trazem outros dilemas, nomeadamente a nível escolar e académico. É difícil identificar se os trabalhos são feitos por ChatGPT. Muitas vezes nós aqui, em particular na Universidade Católica, temos um ensino muito personalizado. Conhecemos de perto os nossos alunos e até pelo andamento das aulas e dos trabalhos com os nossos alunos, nós conseguimos compreender quais são as competências dos alunos. E quando nos aparece, por exemplo, um trabalho, um exercício que ultrapassa essas competências que nós julgamos que o aluno tem, é sinal de alerta e de desconfiança. Porque, como sabe, nós podemos fazer a mesma questão ao ChatGPT em alturas diferentes e obter respostas diferentes. E nesse sentido é difícil identificar o plágio, o que é que foi copiado, o que é que não foi copiado, como é que foi copiado. Mas uma ferramenta nova nem sempre é perfeita. O ChatGPT faz parte do campo da inteligência artificial generativa, uma categoria de algoritmos que gera novos resultados com base nos dados em que foram treinados. Como uma ferramenta recente, a fiabilidade das respostas do ChatGPT é ainda limitada e pouco consistente. É possível que, ao tentar escrever um texto sobre determinado tema, o algoritmo lhe traga informações falsas, referências incorretas ou pouco fidedignas. Estas ferramentas elas estão a aprender connosco. Nós agarramos, fazemos uma pesquisa ou damos um comando ao ChatGPT, ele dá-nos uma resposta e muitas vezes aquela resposta está incorreta. E nós temos que dizer, essa não é a resposta correta. E nós é que ajudamos a ferramenta. Somos nós, humanos, que estamos a ajudar a ferramenta a melhorar e a melhorar. Mas o ChatGPT é apenas uma numa imensidão de aplicações recentemente desenvolvidas e disponibilizadas no âmbito da inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial já está no meio de nós há muito tempo. E a inteligência artificial é a capacidade que conseguimos dar às máquinas para tomarem decisões com base em determinados algoritmos que utilizam dados para aprender e para executarem tarefas que, tipicamente, sem essa inteligência, não eram possíveis. Quando fazemos pesquisas no motor de busca, o motor de busca vai utilizar muita inteligência artificial para perceber exatamente aquilo que nós estamos a pesquisar. Quando utilizamos o Waze ou qualquer outro serviço parecido para perceber onde é que há tráfego, qual é que é o melhor caminho, há por trás um conjunto de algoritmos que vão determinar qual é que é o caminho mais curto. Mesma coisa para escolher uma viagem ou outro tipo de, enfim, a recomendação que aparece quando usamos o serviço de streaming na televisão. Portanto, muitas vezes, sem nós termos consciência, na verdade, nós estamos a utilizar muitos dos serviços e muitos dos algoritmos de inteligência artificial já estão no meio das nossas vidas. A inteligência artificial está assim no meio de nós e tem aplicações em variadíssimas áreas, desde os veículos autónomos e definição de rotas, segurança com sistemas de reconhecimento facial e impressões digitais, assistentes virtuais e até na área da saúde com análise de radiografias e assistentes de diagnóstico. No campo das empresas tecnológicas, o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial generativa traz inúmeras potencialidades. Desde já há toda a área de copy, de produção de texto. A área de produção de texto pode ser muito apoiada através da geração de linguagem. Depois há toda a área de análise de dados. Estas ferramentas permitem analisar os dados de uma maneira natural. Eu posso fazer perguntas sobre os dados da minha maneira natural e o sistema responde também de uma maneira natural. Eu não tenho que perceber como é que eu tenho que fazer as perguntas, não tenho que fazer filtros, não tenho que fazer expressões para conseguir retirar os dados, não tenho que estudar uma ferramenta tecnológica para conseguir analisar os dados. Faço-lhe perguntas e ele responde. Uma ajuda que, além de maior produtividade, traz uma simplificação dos processos e uma democratização do conhecimento. Vendo essa capacidade conversacional e de interpretar aquilo que nós estamos a pedir, nós não temos que ser especialistas em todas as ferramentas, a determinada altura só temos que pedir aquilo que pretendemos. Se há a possibilidade de eu dizer o que é que eu quero, e ele percebe,
Se calhar é muito mais fácil depois o computador traduzir numa query técnica, SQL ou o que for, para ir buscar os dados, escolher e mostrar uma evolução de vendas ou o que for. Anteriormente, isso teria que ser pedido a alguém com competências para ir construir esse dashboard ou esse relatório. Uma imensidão de possibilidades e uma janela de oportunidade para as empresas. Os estudos indicam que estas novas ferramentas de inteligência artificial aumentam em 40% a produtividade das pessoas. Mais, as pessoas menos especializadas, mais júniores nos trabalhos, são aquelas que veem um maior aumento na sua produtividade. Portanto, seria demasiado inocente não querer aproveitar isto para as empresas. As empresas têm que ser produtivas, estão sempre à procura de métodos para aumentar a sua produtividade, porque não aproveitar este? Nesta empresa portuguesa de desenvolvimento de software de gestão, as ferramentas de inteligência artificial fazem já parte dos processos internos e podem ajudar a perder menos tempo em tarefas de gestão, a evitar erros humanos e a contribuir para tomar melhores decisões de negócio. Um caminho sem marcha atrás. Eu não parece que tenha caminho para trás. Como eu disse, é uma revolução muito grande. Para mim é maior do que a da internet. É maior do que os telemóveis. A velocidade com que isto mudou a nossa maneira de trabalhar é absolutamente incrível. Já hoje em dia, nesta empresa aqui, na PHC, temos imensa gente que todos os dias trabalha com ferramentas de inteligência artificial e trabalha com linguagem generativa, todos os dias. Isto aconteceu num espaço de 6 meses, menos de um ano. Quando apareceram os telemóveis, demorámos anos a serem democratizados. A internet, a mesma coisa. Isto aqui foi uma revolução tão rápida e tão disruptiva que nós percebemos que isto vai realmente mudar a nossa maneira de trabalhar e até de viver. Uma revolução que traz maior produtividade e eficiência, mas que pode trazer novos desafios ao mercado laboral. Um estudo do banco norte-americano Goldman Sachs, citado pelo Financial Times, indica que os programas de inteligência artificial de criação de conteúdos podem pôr em causa 300 milhões de postos de trabalho nos países mais desenvolvidos, resultado da automatização de várias funções e empregos. Não tenho dúvida que muitas tarefas que hoje são feitas por pessoas vão deixar de fazer sentido. Tarefas tipicamente de menor valor acrescentado e que podem ser automatizadas e que as pessoas deixam de fazer. Agora, existem muitas entidades a fazer algumas projeções, eu não conhecendo também com detalhe as projeções que são feitas, não sei depois quais as que estão mais certas ou menos, mas apontam que vão ser criados mais postos de trabalho do que aqueles que existiam antes. O aumento do progresso tecnológico traz sempre essas questões. A questão mais relevante que se põe com a inteligência artificial, a meu ver, é que ela substitui operações, ou pretende substituir operações, que de alguma forma dispensam o humano fazendo as ações que o humano faz. E aí parece-me que pode ser perigoso, neste sentido mais da responsabilização das consequências. No que se refere ao mercado laboral, toda a autonomização industrial que temos tido, todo o avanço tecnológico, produz esses efeitos, este é mais um. Mas não é apenas ao nível da redefinição do mercado laboral que se encontram os desafios da inteligência artificial. Com recurso a este tipo de ferramentas, podemos sem dificuldade moldar a realidade. Dificilmente acharíamos possível encontrar Joe Biden e Donald Trump abraçados num clima de pura cumplicidade. É possível vê-lo na internet. Assim como acharíamos impossível ouvir o presidente norte-americano dizer algo impróprio durante um discurso do Estado da Nação. Honey, do you have my pills up there? Yep. Don't give me lip, girl. Graças às ferramentas de inteligência artificial, é possível. Uma conhecida marca de automóveis utilizou esta tecnologia para trazer à vida Elis Regina, que foi vista a cantar recentemente lado a lado com a filha no anúncio, mesmo tendo a cantora brasileira morrido de forma precoce em 1982. Mas há pessoas imortais e uma delas é também Freddie Mercury. Com uma voz inigualável, é possível ouvi-lo também a cantar o sucesso de Celine Dion, My Heart Will Go On, que faz parte da banda sonora do filme Titanic, lançado em 1997, 6 anos após a morte do eterno vocalista dos Queen. Exemplos inofensivos da utilização desta tecnologia, mas se há quem use a inteligência artificial unicamente para o bem e sem qualquer agenda,
há também quem a use para o mal. But AI tools can also be used by those with malicious intent. AI models can help people to harm themselves and each other at massive scale. Let's be clear. The malicious use of AI systems for terrorist, criminal or state purposes could cause horrific levels of death and destruction, widespread trauma and deep psychological damage on an unimaginable scale. O António Guterres e a ONU lançam um documento que vai lançar luz sobre fake news, sobre manipulação, sobre os riscos de nós não conseguirmos distinguir o que é informação falsa do que é informação verdadeira, de sermos manipulados porque alguém nos telefona, nós reconhecemos aquela voz, achamos que é a voz de um amigo ou do nosso superior hierárquico que nos está a dar uma ordem concreta e que nós temos que obedecer e afinal era uma voz falsa produzida por inteligência artificial. Portanto, existem imensos riscos para a segurança das pessoas e para os negócios. Os deepfakes, por exemplo, são uma das formas mais eficazes de enganar, ao colocar em vídeo pessoas a exprimirem palavras que nunca disseram ou mesmo substituir caras, criando dessa forma situações falsas. Trata-se de um conteúdo gerado por inteligência artificial que alimenta a disseminação de informação falsa e consequente manipulação da opinião pública, um dos maiores desafios desta tecnologia. E sim, o conteúdo que acabaram de ver também foi gerado totalmente por inteligência artificial. Os problemas desta tecnologia podem ir desde questões de privacidade e segurança do consumidor até ao roubo de propriedade intelectual. Há governos que já utilizam inteligência artificial para atribuírem classificações aos seus cidadãos, classificações que são altamente discriminatórias, porque são baseadas em fatores de etnia, de religião, de comportamento e de opiniões políticas. Portanto, tudo aquilo que vai contra a privacidade, a proteção de dados. Também existem governos a utilizar reconhecimento facial em tempo real com a utilização de inteligência artificial. Isto significa a monitorização total e o controle total de todos os cidadãos, independentemente de eles serem suspeitos ou não suspeitos. Para tentar acautelar estas questões, é necessária regulamentação. A União Europeia tem sido pioneira em procurar regulamentar a inteligência artificial, tendo em junho deste ano aprovado a proposta de lei que visa a preparação de um regulamento que define os limites da tecnologia para os 27 Estados-membros. Uma lei que pretende que as aplicações utilizadas na União Europeia sejam seguras, transparentes, rastreáveis e não discriminatórias, delimitando vários níveis de segurança entre o que é e não é aceitável. Temos viva esperança que esta regulamentação possa ajudar às organizações de bem e ao mundo ocidental a perceber quais são as linhas vermelhas, quais são as barreiras daquilo que é inadmissível, que é de alto risco, médio risco e aceitável. E com estas linhas não fazer o inaceitável. O objetivo do Bloco Europeu passa por chegar a um acordo até ao final do ano, um processo lento que dificilmente acompanha a atual rapidez de desenvolvimento das ferramentas. A regulamentação é normalmente mais lenta, porque tem que ser mais ponderada e tem que enquadrar e balancear, proporcionar enquadramento a muitos interesses. A regulação é mais um passo para tornar a tecnologia segura e impedir uma utilização nociva da mesma. Mas não é a única medida disponível para abraçar este desafio tecnológico. Conhecer as ferramentas é essencial, tal como aprender com elas e, acima de tudo, ter a consciência de que a máquina é só uma máquina. A responsabilidade última será sempre do humano que a utiliza. A responsabilidade não deixa de ser nossa. Portanto, se alguém atropelar alguém numa passadeira, não vai dizer: olha, estava a utilizar o autopilot do meu carro, a culpa não é minha. A responsabilidade continua a ser da pessoa. As ferramentas já existiam antes, esta é mais uma, traz-nos mais eficiência, mas não nos
limita a responsabilidade. Uma consciência ganha através do conhecimento e informação acerca desta tecnologia e respectivos perigos. Devem-se adaptar, aprender, conhecer e lidar com os perigos, porque existem perigos. O Governo tem um papel preponderante nesta matéria, que é do ponto de vista de literacia e de formação e de reskilling, isso é indiscutível, de fomentar que se criem mais cursos e que as pessoas evoluam neste caminho, que é de facto que tem acontecido muito rapidamente, e depois na própria regulação, isso é indiscutível. O que não significa que cada um de nós não tenha também a responsabilidade de ir acompanhando quando utiliza uma ferramenta, os pais quando veem os filhos a jogar, perceber se aquilo está a ter impacto na personalidade deles ou não. Eu próprio proibi os meus filhos a determinada altura de jogar alguns jogos. Isto aconteceu e acho que todas as pessoas têm que perceber os riscos que as pessoas estão sujeitas. Se as pessoas tiverem noção de que quanto mais informação prestarem nas redes sociais, mais crianças mostrarem, mais expuserem a sua vida familiar, mais riscos estão a correr, não é? Portanto, as pessoas têm que ter capacidade crítica, porque o conto do vigário sempre existiu. As pessoas manipuladoras sempre existiram. Vão ter mais ferramentas, muito mais poderosas e mais difíceis de distinguir. E então nós temos que ter maior capacidade crítica, maior resiliência àquilo que é fácil, que é o ficar rico fácil, o ter um emprego fácil, o ganhar milhões fácil, tudo aquilo que nos aparecer muito fácil, muito extraordinário, muito luminoso, temos que duvidar, não é? Potencialidades e desafios, oportunidade ou ameaça. A inteligência artificial é pautada por dicotomias que a mantêm no centro da discussão, sem ninguém saber, por enquanto, qual será o veredito sobre esta tecnologia em constante desenvolvimento. Por agora, resta-nos acompanhar e tentar aprender com a tecnologia, porque só o futuro nos poderá dizer qual será o verdadeiro poder do algoritmo.